De todo o meu ser, de Mônica de Castro, pelo Espírito Leonel, parte 9, capítulo 9. Depois que Lília e Nora se foram, pai e filho se sentiram unidos como há muito não acontecia. Natan não voltou mais ao emprego, mas enviou uma carta de demissão. O estado dele era de visível abatimento, e Ross preferiu adiar o momento de lhe contar sobre seus planos a respeito da libertação de Marianne. Ia todos os dias visitar os tios e os primos, mantendo contato quase diário com os amigos que iriam ajudá-lo. Em casa de Kate, repassara o plano várias vezes, até que cada um ficasse bem seguro do que deveria fazer. A execução do plano teve que ser adiada várias vezes, já que Marianne era agora usualmente conduzida à enfermaria, devido à forte reação ao láudano e outras drogas calmantes. Sabedor dos planos de Kate Ross, Luther tudo fazia para impedir a sua concretização. E como não podia atingi-los diretamente, direcionava seus fluidos malignos para a menina, que, associando-os ao efeito dos narcóticos, tornava-se presa de torpores quase invencíveis. Chamar a polícia naquele momento podia comprometer o Dr. Kramer, mas certamente não livraria Marianne dos grilhões do hospício e atrairia para ela a atenção das autoridades. Kate não podia pôr em risco a fuga da filha. De qualquer jeito, precisavam libertá-la. Desesperada, Kate e Ross fizeram a única coisa possível naquela situação. Rezaram. Setembro entrou com a deflagração da guerra e a rápida entrada do Reino Unido no conflito, decidindo o rumo dos acontecimentos. Ross e seus amigos ainda não haviam sido convocados, mas de qualquer forma, Vincent e Arnold tiveram que retornar a Oxford para o início das aulas. Voltaremos no próximo fim de semana, prometeu Vincent, e tiraremos Marianne de lá de qualquer jeito, ainda que tenhamos que arrombar a enfermaria. Está certo, retrucou Kate em tom agradecido. Acho que estamos todos prontos. Deus há de nos ajudar e Marianne estará em condições de seguir conosco. Não se preocupe, recomendou Arnold. Faremos tudo direitinho, não haverá erros. E estaremos lá no domingo sem falta, acrescentou Vincent. Pode contar conosco, não faltaremos. Kate os abraçou e finalizou emocionada. Para serem amigos de Ross, vocês só podiam ser pessoas de bem. Nem posso lhe dizer o quanto fico grata pelo risco que estão correndo para salvar uma menina que nem conhecem. Todos se abraçaram com muita emoção. Kate não sabia explicar, mas tinha certeza de que daquela vez não encontraria Marianne na enfermaria. Suas preces realmente haviam alcançado o resultado desejado, e espíritos luminosos intervieram em favor da menina, cuidando para que no dia Marianne estivesse bem e não precisasse ser dopada pelos enfermeiros. A espera chegara ao limite, e com ela a hora de Ross revelar ao pai o que pretendia fazer. Não podia esperar mais nem desaparecer de uma hora para outra. O amor reconquistado exigia confiança que levava a explicações sinceras. Como está se sentindo? Começou ele a hora do jantar. Estou superando. O novo emprego está me ajudando muito. Fiquei impressionado com a rapidez com que consegui uma nova colocação. Como disse, aprendi muito com o Sr. Bradley. É verdade. Fez uma pausa sugestiva e mudou de assunto. Tenho algo a lhe contar. Vai para a faculdade? Não é isso. É um assunto sério e tem a ver com Marianne. Natan tomou um gole de vinho e encarou o filho, à espera de que ele prosseguisse. Tia Kate e eu tomamos uma decisão. Vamos tirá-la daquele lugar. Seu tio consentiu? Ele não sabe. Natan levantou as sobrancelhas e retrucou deveras surpreso. Está querendo me dizer que vão ajudá-la a fugir? Ele assentiu. Vocês enlouqueceram? Precisamos fazer alguma coisa ou ela vai acabar morrendo lá. Não faça nenhuma besteira, filho. Dar fuga a um louco é um crime muito sério. Marianne é só uma menina, contrapôs ele, e você não faz ideia do quanto está sofrendo. Apesar de não querer contrariar o filho, Natan não conseguiu ocultar a preocupação. Você e sua tia devem estar mais loucos do que ela. Estão querendo o impossível. Não é impossível. Temos tudo planejado. Vai dar certo.
Posso saber como pretendem fazer isso sozinhos? Não estaremos sozinhos. Meus amigos da escola vão me ajudar. E acha prudente comprometer seus amigos numa aventura insana feito essa? Não é aventura, muito menos insana. O plano tem tudo para dar certo e ninguém vai poder provar que fomos nós, a não ser que alguém conte. Você sabe que eu jamais o delataria. Sei disso. E é por isso que estou lhe contando. Você é meu pai e precisa saber o que irá acontecer. Quando tirarmos Mariane de lá, vou fugir com ela. Fugir? Para onde? Para a Escócia, talvez. Nathan balançou a cabeça contrariada e tornou aflito. E quando vai ser isso? No próximo domingo, dia de visita. Será que é prudente? Estamos em guerra contra a Alemanha. Se tudo correr bem, estaremos longe antes que possamos sentir seus efeitos. Nathan não disse mais nada. Abraçou-se ao filho em lágrimas, como se quisesse prendê-lo para sempre em seus braços, evitando que sofresse. Contudo, tinha consciência de que Ross era dono do seu destino. Faça o que tem que fazer, disse por fim. Só não se esqueça de seu velho pai. E você sabe que pode contar comigo, seja para o que for, não sabe? Sei sim, e sou-lhe grato por isso. Não se agradece o amor. Amo você e tudo farei para ajudá-lo a ser feliz. Acho uma loucura libertar Mariane, mas se é o que você quer, tem o meu apoio. Na véspera da visita, quando Ross entrou em casa, vindo de seu último encontro com Kate antes da execução do plano, Nathan o aguardava na sala, andando de um lado ao outro, preso de uma preocupação extrema. Pai, chamou Ross apreensivo. Aconteceu alguma coisa? Estou muito preocupado com essa guerra, confessou aflito. Tenha calma. E se convocarem você, meu filho? O que é que eu vou fazer se você for para o fronte? Isso não vai acontecer. Você não sabe? Faz tempo que jovens estão sendo convocados para o alistamento militar. E agora ouvi dizer que qualquer um pode ser recrutado. Ninguém vai me recrutar. Hoje mesmo, o filho de nosso vizinho recebeu a convocação. Um jovem pouco mais velho do que você. Fiquei apavorado. O que será de nós se você for? Confuso, Ross começou a andar pela sala, tentando concatenar as ideias. Não podia ir para a guerra. Não que tivesse medo do combate ou de morrer. O que temia era deixar Mariane presa naquele hospício. Não posso ir para a guerra, objetou ele. E Mariane, ela precisa de mim. Vamos tirá-la de lá no domingo e vamos fugir. Para Nathan, a ideia da fuga repentinamente pareceu a única salvação, e ele lhes facilitaria a escapada. Tinha dinheiro e poderia comprar-lhe passagens para a França, lá onde a linha Maginot certamente manteria os alemães à distância. Não recrutariam um estrangeiro e Ross estaria em segurança, e essa seria também uma excelente oportunidade para se reconciliar com Kate e o irmão. Vou ajudá-lo, Ross, disse ele por fim. Vou tirá-los da Inglaterra, os dois. Às 8 horas em ponto de domingo, Kate e Ross estavam parados no saguão do hospício. Quando Arnold e Vincent, sem serem vistos, os observavam do lado de fora. Não vai entrar, senhora Landor? Indagou a atendente que anotava os nomes dos que chegavam. Kate já era conhecida, e olhando para ele com simpatia, respondeu calmamente. Daqui a pouco. Estou esperando minha irmã. O homem não disse nada e voltou a atenção para o serviço, anotando o nome de um recém-chegado também conhecido e o horário de entrada. Kate viu quando ele entrou e fingiu que olhava para fora à procura de alguém. Precisava esperar até que algum estranho passasse por ali. Não podia correr o risco de usar o nome de um frequentador costumeiro. Cerca de 20 minutos depois, finalmente surgiu o visitante ideal. Kate jamais o havia visto. Imaginou que deveria ser parente de algum novo interno. Fez um sinal imperceptível para os rapazes e entrou com Ross atrás do homem. Acho que ela não vem, anunciou de forma displicente. Não vou mais esperar, ou perderei todo o horário de visita. O rapaz balançou a cabeça e sorriu com simpatia. Tomou nota do nome do homem à sua frente, da hora e deixou passar. Na vez de Kate, o atendente foi logo escrevendo o seu nome na lista. Enquanto ele anotava, ela deu uma espiada no livro e leu o nome imediatamente anterior ao seu, que era do homem que acabara de passar, George Phillips. Estou apressada. Seguida pelos rapazes, ela entrou. À exceção de Ross, que ali estivera outras vezes, todos declinaram nomes falsos. Seu nome, por favor.
Bob Smith, mentiu Vincent, e o seu John White, falou Arnold. Como o homem não os conhecia, não suspeitou de nada. Admitidos ao interior do sanatório, Kate e Ross suspiraram aliviados ao receber a notícia de que Marianne se encontrava no jardim. Nada de enfermaria, como os amigos invisíveis e silenciosos haviam providenciado. O grupo seguiu para lá ansioso, procurando por ela e encontrou-a parada de costas, ao pé de uma árvore, aparentemente espanando alguma poeira invisível. Kate percebeu o olhar de espanto dos outros rapazes, que nunca antes haviam entrado no hospício, e afirmou segurando as lágrimas: é o resultado das drogas. Rosa engoliu em seco, lutando para não chorar nem esmurrar os enfermeiros. Não tinha permissão para visitar Marianne na enfermaria e por isso não sabia de seu real estado. Presa em sua fantasia, ela agora tentava espantar pássaros negros que esvoaçavam à sua frente. Essa era uma das figuras que os espíritos plasmavam para ela. Podiam ser morcegos, insetos, cobras ou qualquer outra coisa repugnante. Deixe que eu vou chamá-la, anunciou Ross, tentando não demonstrar tristeza. Kate mandou que os rapazes não tirassem os olhos do tal George Phillips, e Arnold ficou encarregado de vigiar os seus passos. Ele estava sentado ao lado de uma mulher jovem que Kate não conhecia, provavelmente uma recém-chegada. Ross chegou por detrás dela e chamou baixinho: Marianne. Ela parou de súbito, a mão ainda suspensa no ar, afugentando o vazio. Aos poucos foi se virando e Ross levou um susto. Seu rosto estava extremamente pálido, sulcado por olheiras e os cabelos cortados bem curtinhos, exibindo falhas e pontas irregulares. Todavia não tinha tempo para perder com a surpresa. Sou eu, Marianne Ross, disse ele, tentando não demonstrar desespero. Não me reconhece? Ela ficou parada olhando para ele, balançando a cabeça de um lado para o outro. Em algum lugar de sua mente confusa, a imagem de Ross ainda estava guardada. Sorriu e estendeu as mãos para ele. Ele a puxou para si e abraçou-a com força, transmitindo tanto amor naquele abraço que os pássaros se desmancharam e os espíritos se afastaram acabrunhados, sem entender que estranha força era aquela que os repelia. Vim buscá-la, sussurrou ele. Ela se deixou conduzir. Ao passar perto de uma pequena fonte, viu Luther sentado, olhando para ela com ar diabólico. Ela estacou e tentou recuar. Luther deixou de ser seu amigo e passara a aterrorizá-la, tornando-se a causa de vários de seus castigos. Aonde pensa que vai, Marianne? Perguntou entre os dentes, exibindo seus olhos rubros. Não, não, gritou ela aterrorizada, agitando-se freneticamente, tentando recuar. Parecia que ela ia se descontrolar, e os enfermeiros de longe olharam para ela, prontos para uma nova injeção. Na mesma hora, Rosa abraçou-a de novo, falando bem baixinho ao seu ouvido, mas com tanto sentimento que até Luther conseguiu escutar. Eu a amo. Confie em mim, Deus está do nosso lado. Nada pode ser mais forte do que Deus e o nosso amor. E era verdade. O amor transcende qualquer obstáculo. E mesmo o mal, por mais empedernido que seja, enfraquece ante o seu inigualável poder. Luther sentiu isso, porque uma estranha fraqueza começou a tomar conta dele. Aquele calor que partia dos corpos de Marianne e Ross atingiu em cheio, e ele foi recuando, sentindo-se incomodado por aquela onda de amor. Marianne ganhou forças e foi aos poucos recobrando a consciência de si mesma. Fitou Luther pelo canto do olho e passou por ele, sustentada pelos braços e pelo coração de Ross. Em poucos minutos alcançaram Kate e os demais. Sentaram Marianne no banco e fingiram conversar. Os enfermeiros desviaram a atenção dela, deixando Kate livre para agir. Venha comigo, Marianne, falou com ternura. Não, respondeu ela secamente. Por favor, Marianne, vá com ela, pediu Ross com carinho. Marianne obedeceu. Levantou-se feito um autômato e seguiu a mãe para dentro. Permaneceram na sala de visitas até que não houvesse ninguém por perto, quando então Kate entrou com ela no banheiro. Do lado de fora, Ross dizia para os rapazes: é hora de distrair a atenção dos enfermeiros. Deixe comigo, falou Vincent, preparado para aquele momento. De forma imperceptível, apanhou uma pedrinha no bolso, esperou até que ninguém estivesse olhando e lançou-a com força, acertando a cabeça de um dos internos,
gordo de ar mais enfesado. O homem se empertigou, levou a mão à nuca e olhou para trás. Vincent, que já esperava por isso, piscou o olho para ele e apontou para o outro lado, onde o jovem alto e forte falava sozinho. Deu certo. O homem furioso saiu de onde estava e agarrou o outro, dando início a uma briga que logo atraiu os enfermeiros. No mesmo instante, Arnold se levantou e foi caminhando calmamente em direção à saída. Deu uma última olhada no Sr. Phillips, certificando-se de que ele ainda estava ocupado com a mulher, e passou pela porta que dava acesso ao saguão do prédio. Do lado de fora, o atendente ainda estava sentado na cadeira, e ele deu o nome ao rapaz, torcendo para que ele não se lembrasse. George Phillips. O atendente olhou por um momento, sentindo alguma coisa errada que não soube definir, mas balançou a cabeça e procurou na lista. Anotou o horário de saída ao lado do nome indicado e mandou que ele passasse. Mas que depressa! Arnold ganhou a rua e sumiu. A Barbude era grande, e Kate aproveitou para sair com Marianne, que havia trocado de roupa, vestindo calças de homem, camisa, suspensório e um imenso boné que lhe cobria parte do rosto. Ela olhou de um lado a outro no corredor vazio, empurrou Marianne gentilmente e saiu mais atrás, cuidando à distância de seus passos, rezando para que ninguém as notasse. Na porta da sala de visitas, adiantou-se e procurou o sobrinho com os olhos. Ross estava atento e na mesma hora chamou Vincent, seguindo em direção à tia. Os enfermeiros, ainda ocupados com a briga, nem se aperceberam de sua saída. Rapidamente, Ross segurou o braço de Marianne e saiu com ela e Vincent, enquanto Kate permanecia olhando a confusão, pronta para responder que a menina se encontrava no banheiro caso alguém lhe perguntasse. Se ela saísse junto, poderia levantar suspeitas. Enquanto caminhavam a passos rápidos, Ross dizia para Marianne: "Seu nome é Bob Smith. É Marianne. Por favor, Marianne, diga que é Bob Smith. Por mim, diga que é Bob Smith. Bob Smith." Bob Smith era o falso nome que Arnold havia dado ao atendente quando entrara e sob o qual Marianne iria sair. Escolheram um nome fácil para que ela o memorizasse sem problemas. Depressa, Kate sussurrou para si mesma, de olho no verdadeiro George Phillips. Chegaram à porta. O enfermeiro do lado de dentro, sem desconfiar de nada, franqueou-lhes a passagem para o saguão. "Seus nomes?" perguntou o atendente do outro lado sem nenhum interesse. "Ross Landor." "Você não é o sobrinho da senhora Landor?" indagou ele, levantando os olhos e estudando Ross cuidadosamente. "Sou." "E ela não vem com você?" "Não. Minha tia vai ficar um pouco mais, tenho coisas a fazer." Novamente aquela sensação de estranheza, cujo sentido o rapaz não conseguia captar. Ele localizou o nome de Ross, tomou nota do horário de saída e voltou-se para Marianne. Parada logo atrás, ela o encarava por debaixo da aba do boné, tentando se lembrar do que deveria dizer. Havia esquecido. Ross, aterrado, lançou para ela um olhar de súplica enquanto o atendente indagava: "Qual seu nome, moço? Não se lembra? Se esqueceu, esse é o lugar certo para você." Riu da própria piada e Ross quase desmaiou. Foi Vincent, que vinha logo atrás, que salvou a situação. "Ande logo, Bob. Deixe de namorar o moço, ele não é disso." O atendente, pensando tratar-se de um efeminado, contraiu o rosto e olhou para a lista, perto de onde marcara o nome de Ross. "É Bob Smith?" indagou, rubro de raiva e vergonha. Marianne assentiu e ele tomou nota da hora na coluna apropriada. Depois foi a vez de Vincent, que repetiu o falso nome e acrescentou para o atendente em tom jocoso: "Não ligue para ele, não. Já o mandamos largar essa vida, mas não tem jeito, é um caso perdido." O atendente balançou a cabeça em sinal de assentimento e concluiu de má fé: "Devia era fuzilar esses. Onde já se viu, deixa a polícia descobrir." Vincent assentiu de bom humor, bateu com os dedos na ponta do boné e saiu atrás de Ross e Marianne, que já estavam quase na esquina. Pouco depois, Kate saía também, nem precisou dar o nome ao atendente. Passou por ele e lançou-lhe um sorriso amistoso. Como sempre fazia, ele respondeu: "Até domingo que vem, senhora Landor." Kate saiu para a rua. Olhou ao redor e nem sinal de Marianne. Dera certo. Àquela altura, ela já devia estar a caminho da casa de Jane. Haviam conseguido enganar todo mundo. Por sorte, ninguém percebera nada.
O que Kate chamava de sorte nada mais era do que a força do amor e da fé que a levaram e a Ross a acreditar que conseguiriam. Os amigos espirituais de Marianne, conhecedores e inspiradores do plano, enviavam a todos ondas energéticas de força e coragem, fazendo vibrar o poder pessoal interior de confiança que cada um possuía em si mesmo. E foi assim que conseguiram fazer com que todas as coisas se encaixassem e tudo saísse conforme o esperado. Ninguém desconfiou, nem fez perguntas, nem atrapalhou. Não foi a sorte ou o acaso que lhes facilitou, foi a própria determinação. Capítulo 10. Seguindo o combinado, Ross levou Marianne para a casa de Jane. O ar triste e derrotado da menina lhe causou espanto e compaixão. Ouvira falar dos maus tratos aos doentes dos hospícios, mas pensara que aquilo havia ficado no passado. Jamais poderia imaginar que médicos civilizados pudessem utilizar métodos tão cruéis no tratamento de seres humanos que precisavam, acima de tudo, de amor. Quando os dois lá chegaram, Nathan já estava à sua espera e abraçou o filho demoradamente, sentindo imenso alívio por vê-lo de volta são e salvo. Cumprimentou Marianne, que pareceu não reconhecer, e sentiu um bolo no estômago ao imaginar o que seria a vida de Ross dali em diante. Tentava desviar o pensamento e centrar-se na segurança do filho quando a porta da frente se abriu. Kate entrou apressada, levando o susto ao dar de cara com Nathan. Procurou o sobrinho e a filha com os olhos, temendo que o cunhado os houvesse delatado. Notando sua preocupação, Ross se adiantou e, colocando as mãos em seus ombros, anunciou: "Está tudo bem, tia Kate. Meu pai está aqui para ajudar." Mesmo sem entender, Kate relaxou, sentindo que podia confiar nas palavras de Ross. Não tinha tempo para se ocupar com Nathan naquele momento, preocupada que estava com Marianne. Ao vê-la, seu coração se enterneceu. Aproximando-se dela, passou a mão em seus cabelos ralos e irregulares, acariciou seu rosto sulcado e desceu a mão pelo seu pescoço, sentindo a aspereza que as muitas picadas lhe haviam deixado na pele. Para que ela não desabasse em prantos, Ross interveio em estudada jovialidade. Gostaria de ver a cara do tal George Phillips quando sair e descobrir que seu nome já foi riscado. É mesmo, concordou Kate. O atendente vai pensar que cometeu algum engano. Isso até descobrirem que Marianne sumiu, falou Bill, marido de Jane. Vai custar um pouco até acreditarem. Marianne já estava lá há tanto tempo. A referência ao hospício fez tremer todo o corpo de Marianne, que começou a chorar. Tenha calma, confortou Ross, abraçando-a. Está tudo bem, eu estou aqui. Vou cuidar de você. Vou fazê-la esquecer de tudo. A cena os comoveu a todos, e Kate e Nathan se entreolharam com lágrimas nos olhos. Para cortar a tensão, Jane sugeriu: "Não quer tomar um banho, Marianne?" A palavra banho tinha um significado horrendo para Marianne, que voltou a se debater e retrucou angustiada e aflita: "Não, banho não. É com água quente", esclareceu Ross, sabendo que o terror de Marianne decorria dos banhos gelados. "Vai lhe fazer bem, você vai ver." Confiante nas afirmações de Ross, ela assentiu, mas pediu em tom de súplica: "Fica comigo." Ross questionou a tia com um olhar. Afinal, Marianne era uma moça e ele era um homem. Apesar de não possuir qualquer outra intenção além de auxiliar Marianne no que fosse preciso, ele não podia olvidar o fato de que os costumes não permitiam que dois jovens solteiros ficassem sozinhos e nus num banheiro. Kate, contudo, nem de longe se preocupava com isso. Só lhe interessava o fato de que Marianne confiava em Ross e de que ele a amava acima de qualquer desejo da carne. "Creio que não haverá problema se Ross ajudar Marianne", afirmou. "Vocês não vão se casar?" Envergonhada, Marianne abaixou os olhos e apanhou a mão de Ross, levando-a aos lábios. O que faria quando ele descobrisse que ela não era mais virgem? Ela não sabia como os homens conseguiam descobrir aquelas coisas, mas não seria ela que iria contar. Se Ross abandonasse, seria preferível se matar. Minutos depois, Jane anunciou que o banho já estava pronto. Gentilmente, Ross conduziu Marianne até o banheiro. Despiu-a carinhosamente, lutando para não chorar ante a visão de seu corpo escálido, a pele macilenta sem vidos, hematomas. Ela estava com medo da água, e Ross apanhou um pouco em concha, despejando sobre seus punhos. Ela se retraiu toda,
mas o contato do líquido morno fez abrandar o seu temor. Aos poucos, mais confiante, entrou na banheira, ajudada por Ross, e foi arriando o corpo lentamente, até imergi-lo quase todo e recostar a cabeça na borda da banheira. Com uma esponja, Ross foi alisando sua pele o mais gentilmente possível. Aos pouquinhos ela foi relaxando, até que as pálpebras pesaram e ela adormeceu. Há muito tempo não se sentia tão bem em paz consigo mesma. Despertou quando a água começou a esfriar. Com susto quis saltar da banheira, mas o olhar carinhoso de Ross a acalmou, e ela conteve o pânico, ciente de que não estava no porão do hospital. O rapaz deu-lhe uma saia e uma blusa novas e muito bonitas, comprados especialmente para ela. Penteou seus cabelos curtos e ralos, e ela se olhou no espelho, chorando ao se deparar com seu rosto transfigurado. Não havia espelhos no hospício, e o pouco que ela conhecia de suas feições de moça provinha da sombra, inexata refletida nos vidros sujos das janelas. Enquanto Ross ajudava Marianne, Nathan aproveitou para contar a Kate tudo o que havia lhe acontecido desde que partira. Contou do mau humor de Lilia e de sua covardia, ao consentir que Ross fosse mandado a estudar em Oxford, sentindo-se culpado inclusive pela piora no estado de Marianne. Falou das promoções, das viagens, da formatura do filho e da derradeira viagem, quando for obrigado a voltar por causa do acidente, e por fim assumiu a vergonha, ao descobrir o caso de Lilia com Richard e a humilhação que o ex-patrão fizera passar, concluindo com a chegada de Ross e sua atitude, ao mesmo tempo digna e firme, de expulsar o Sr. Bradley e Lilian. Depois veio a guerra, e o temor de perder o filho no campo de batalha foi conclusivo para que ele pusesse uma pedra no passado e procurasse se reconciliar com a família de quem jamais deveria ter se afastado. Kate, Jane e Bill ouviam em silêncio, incapazes de romper ou contestar aquela narrativa tão pungente e sincera. Quando ele terminou, Jane achou que deveria dar-lhe os minutos a sós e foi para a cozinha terminar o almoço, enquanto Bill foi fazer uns reparos na garagem. Não sei o que dizer, considerou Kate confusa. Diga apenas que me perdoa. Ela não respondeu e ele insistiu. Será que o que fiz foi tão terrível que você não pode me perdoar? Não se trata disso. É que você se tornou praticamente um estranho para nós. Sou seu cunhado. Não posso ser um estranho. Ama como a uma irmã. Ao pronunciar a palavra irmã, Nathan engoliu em seco e fitou a cunhada que o encarava com espanto. Pela primeira vez, perceberam uma entonação diferente na voz dele, algo que provinha da incerteza do que dissera, pois Nathan, no fundo, tinha sentimentos contraditórios para com ela. Tentando não pensar naquilo, ela baixou os olhos e ponderou. Não sou sua irmã. Seu irmão está em casa, louco por uma palavra sua. Eu sei. Também gostaria muito de me reaproximar dele, mas não posso fazer isso antes de me reconciliar com você. Eu nunca briguei com você, afirmou peremptória, encarando-o com firmeza e ternura. Foi você que me afastou da sua vida. Só Deus sabe o quanto me arrependo disso e como gostaria que você me perdoasse. Você sabe que não sou mulher de guardar ressentimentos. Você me perdoa? Por certo. Tudo o que mais quero nesse momento é reunir novamente a família, principalmente agora, que nossos filhos vão fugir juntos. Precisamos estar mais unidos do que nunca. Movido pela emoção, Nathan se ajoelhou aos pés dela e tomou-lhe as mãos, levando aos lábios em sinal de gratidão e afeto. Confusa e atordoada, Kate puxou as mãos de volta, no exato momento em que Ross chegava com Marianne. Jane havia acabado de pôr a mesa e chamado o marido e os filhos, convidando-os a se sentarem. Caprichara ao máximo na refeição, preparando os pratos de que Marianne mais gostava. A menina começou a comer vagarosa e prazerosamente, instigada pelo aroma e o sabor agradáveis da comida, dos quais já havia praticamente se esquecido. Depois da sobremesa com a qual se deliciou, Nathan se adiantou preocupado. Acho que já era de Marianne partir. Ela olhou surpresa, com medo de que a levassem de volta ao hospital, mas o gesto do tio a tranquilizou. Fiz reservas para os dois em um hotelzinho perto do cais. Nada de luxo, que é para não chamar atenção. Pensei que Marianne e Ross pudessem ficar aqui, interveio Jane. É perigoso. Quando descobrirem a fuga, irão direto à casa de Kate.
De lá até aqui será questão de tempo. Tem razão, concordou Bill. Se apegam aqui será o seu fim. Não foi difícil convencer Kate, que se levantou às pressas. Vamos então, não temos tempo a perder. Você não, Kate, objetou Nathan. Precisa ir para casa deter David. Acha que é necessário? Você, melhor do que ninguém, pode dizer qual será a reação dele quando souber da fuga. Apesar da tristeza, Kate concordou. Realmente, se David aparecesse ali, todo o plano iria por água abaixo. Doía-lhe muito ver Marianne partir, sem que tivesse a oportunidade de conversar fora dos muros do hospício. Havia tantas coisas que gostaria de dizer, explicar por que a internara e falar-lhe de seu arrependimento e amor. Agora, porém, era tarde demais. A urgência era tirar os dois dali. Você está certo, concordou ela, olhos banhados em lágrimas. Faço qualquer coisa para ver minha filha em segurança e feliz. Afagou o rosto de Marianne e deu-lhe um beijo. Outro em Rose murmurou. Obrigada. Cuide bem dela. Remoendo a tristeza da separação, Kate apanhou a bolsa e encaminhou-se para a porta, sentindo a quentura das lágrimas que se derramavam de seus olhos. Não queria olhar para trás com medo de fraquejar e colocou a mão na maçaneta, disposta a abrir a porta com decisão. Já ia girá-la quando a vozinha infantil de Marianne a alcançou em cheio. Mamãe, sei o que você fez. Obrigada, vou sentir saudades. Kate largou a maçaneta e virou-se para a filha, puxando para envolvê-la num braço terno e transbordante de amor. A muito custo soltou-a. Acariciou seu rosto novamente. Enxugou as lágrimas dela e sussurrou com emoção. Amo você, Marianne. Sabe disso, não sabe? Marianne apenas assentiu, e Kate se forçou a sair ou não conseguiria mais deixá-la. No trajeto para casa, a certeza de que fizera a coisa certa acalmou, ainda mais agora que Nathan se juntara a eles. Nada podia dar errado. Com as passagens compradas, em breve estariam na França. Antes de ir para casa, passou na confeitaria e comprou uma torta de maçãs. Queria ter algo que justificasse sua demora. Assim que chegou, o perambular nervoso de David, que caminhava de um lado a outro na sala, foi o sinal de que ele já sabia. Até que, enfim, exclamou ele. Onde é que esteve? Ela largou a bolsa sobre a poltrona, tirou o chapéu e respondeu com cautela. Fui visitar Marianne como sempre faço aos domingos. E por que demorou tanto? Passei na confeitaria para comprar uma torta. Tive que esperar até que ficasse pronta. Marianne fugiu, gritou ele esfregando as mãos nervosamente. O quê? Balbuciou ela, fingindo-se surpresa. O que foi que disse? Disse que Marianne fugiu, acabaram de avisar. Deve haver algum engano. Deixei agora mesmo no hospital. Não há engano nenhum, ela fugiu. Mas como? Não sabem ao certo, parece que ela usou um nome falso. Um nome falso, ora não me diga. Kate não fazia muito esforço para mentir de forma convincente, e David olhou em dúvida. Você tem algo a ver com isso? Eu, é claro que não. A boca dizia uma coisa, mas os olhos e principalmente o sorriso de vitória em seus lábios diziam outra bem diferente. Está mentindo, afirmou David. Sei que está. Se sabe por que me pergunta. Pelo amor de Deus, Kate, você sabe o que fez? Soltou no mundo uma louca. Essa louca é sua filha. E depois eu não disse que a soltei. Como poderia? Você tramou tudo direitinho. Onde ela está? Onde a escondeu? Na casa de Ross não pode estar. Seria óbvio demais. Então só pode estar na casa de Jane. Não sei de nada. E se soubesse, não lhe diria. O diretor do hospício disse que o Ross esteve lá hoje em companhia de uns amigos desconhecidos. Quem são esses amigos? E eu que vou saber? Vocês entraram juntos. Não fiz perguntas a Ross. Aliás, mal falei com ele. Está mentindo, Kate. Sei que está. Vocês entraram e saíram juntos. Só que um dos amigos de Ross não era o verdadeiro. Era Marianne, não era? Quer saber, David? Não tenho nada com isso. Se eles são desorganizados lá no hospício, o problema é deles. E agora, com licença, preciso ver as crianças. David tinha certeza de que Kate e Ross haviam ajudado Marianne a fugir. Contudo, não a levaram nem para casa, nem para qualquer lugar conhecido. Se fosse desse jeito, então talvez não fosse tão ruim. Desde que Marianne não voltasse para sua vida, não tinha por que se preocupar com ela. As crianças brincavam no quintal e Kate foi ao encontro delas.
A cerca que dava acesso à casa vizinha por onde Marianne e Ross costumavam passar há muito fora consertada. Quando os novos vizinhos fizeram o concerto, ela se ressentira. Era como se houvessem fechado uma porta em seu coração. Agora, porém, a cerca fechada tinha um outro significado. Aquela não seria mais a porta de fuga do sofrimento de Marianne. Aquele era o passado que ela deixara para trás, partindo em busca de um futuro mais feliz. Muito provavelmente, ela e Ross se casariam, e Kate ficaria à espera de que eles voltassem um dia, com seus netos, trazendo de volta a felicidade ao seu lar. Capítulo 11. Não muito depois de Kate deixar o sanatório, o verdadeiro Sr. Phillips resolveu ir embora. Despediu-se da irmã que fora visitar. Atravessou o saguão e foi apresentar-se ao atendente. Nome, por favor? Perguntou o rapaz. George Phillips. Respondeu o homem sem qualquer tipo de preocupação. O atendente correu a lista com a ponta do lápis até parar no nome que o homem lhe dera, já marcado com horário de saída. Pensando que havia entendido errado, o rapaz tornou a indagar. Seu nome? É George Phillips, já disse. O outro fitou com um assombro mudo, tentando compreender o motivo daquele engano. Perdão, senhor, mas George Phillips já foi embora, saiu faz tempo. Isso é alguma brincadeira? George Phillips sou eu. Confuso, o atendente espetou o lápis em cima da anotação e exibiu o livro ao homem. Veja, o senhor mesmo. George Phillips entrara às 8h45 e sair às 9h10. Meu jovem, por acaso está insinuando que não sei quem sou? Aborreceu-se o homem. Vai ver alguém com o mesmo nome, sugeriu o senhor de trás, louco para passar. Impossível, declarou o atendente. Só um George Phillips entrou aqui hoje. E fui eu. Vim visitar minha irmã. Mas George Phillips já saiu, insistiu o atendente. Ouça aqui, rapaz, berrou o Sr. Phillips. Sei que isso é um hospício, mas se alguém aqui fora está ficando louco é você. Sei muito bem quem sou. Será que vocês podem andar logo com isso? Queixou-se alguém. O atendente não sabia o que fazer, mas não estava disposto a deixar ninguém passar. Alguma coisa estava errada, e enquanto tudo não se esclarecesse, permaneceriam todos ali. Isso é um absurdo, indignou-se o Sr. Phillips. Percebendo a movimentação na mesa da entrada, um supervisor apareceu. O que está acontecendo aqui? Sr. Valdo, balbuciou o atendente. Não sei o que houve. Este senhor aqui diz que se chama George Phillips, mas George Phillips saiu há muito tempo. O supervisor não esperou resposta. Em segundos compreendeu tudo. Soprou um apito com estridência e guardas ocorreram de todos os lados. Fechem todos os portões, ordenou ele, correndo de volta para dentro do edifício. Ninguém sai. Enquanto todos na fila se queixavam, exigindo passar, o Sr. Valdo foi chamar o Dr. Kramer. Iniciou a contagem dos internos. Um a um, os doentes foram identificados até que Mike deu o sinal. É Marianne, está faltando Marianne. Procurem-na. Berrou o doutor, o rosto vermelho e afogueado de tanta raiva. Não vou admitir nenhuma fuga nesta instituição. Seguiu-se imenso alvoroço. As pessoas na fila foram identificadas e liberadas, e todos os cantos do hospício, do jardim e até mesmo das redondezas foram revistados pelos enfermeiros e pela polícia, chamada às pressas para ajudar nas buscas. Os demais enfermos, ao saberem que Marianne havia fugido, puseram-se a gritar e a espernear, e foram necessárias doses maciças de láudano para controlar a situação. Por fim, a notícia se confirmou. Ao que tudo indicava, Marianne havia fugido usando o nome de outra pessoa, embora ninguém soubesse precisar como aquilo sucedera. Ela teve ajuda externa, rosnou o Dr. Kramer. Marianne não tem inteligência para idealizar um plano desse porte. O senhor sabe quem foi? Indagou o supervisor. Sei, afirmou ele entre os dentes, um estranho brilho despontando no olhar. A mãe. Só pode ter sido ela. Imediatamente a polícia partiu para a casa de Kate, não a encontrando. Apenas David estava em casa, e o ar de espanto que fez foi tão genuíno que convenceu as autoridades de sua ignorância a respeito da fuga. Tem ideia de onde ela possa estar? Questionou o oficial de polícia. David deu o endereço de Jane por via das dúvidas, também o de Nathan. Como a casa do irmão ficava mais próxima, foram primeiro para lá, mas não havia ninguém. Em casa de Jane, só a família, que afirmou não ter notícias da menina há muito tempo.
Sem ter mais aonde procurar, a polícia encerrou as buscas. A fuga de Marianne provocou uma reação inquietante em Kramer. Era óbvio que Marianne contaria a todos o que se passava ali. Ele não fazia nada que não tivesse o apoio da comunidade psiquiátrica, e alguns dos seus métodos, se bem que ultrapassados, ainda produziam resultados altamente satisfatórios. A terapia do eletrochoque, recentemente desenvolvida na Itália, era o que havia de mais moderno no tratamento aos doentes. Se era assim, por que então se demonstrava tão aflito? Se não fizera nada que não merecesse a aprovação de seus colegas psiquiatras, de onde provinha o seu medo? Não sabia explicar. Não conseguia compreender que era sua própria consciência quem o acusava de crueldade. Para o mundo, podia justificar suas atitudes com a intenção da cura, mas e para si mesmo? Que desculpas tinha para dar quando sabia do prazer que sentia ao causar dor aos doentes? Como enganar a alma que reconhecia o sadismo de seus métodos? O medo foi cada vez mais tomando conta de Kramer, que passou a temer os próprios enfermos. Aos poucos começaram a aparecer pessoas assustadoras e acusadoras. Sem se dar conta, o médico via além do físico dos loucos. Enxergava seus corpos fluídicos maltratados, acusando de tirania e crueldade. Passou a ser assaltado por sonhos que denominava malditos. Marianne e os outros viviam acusá-lo em pensamento, cobrando-lhe coisas que ele não compreendia. Esses sonhos o atormentavam dia após dia. Kramer julgava-se vítima da vingança dos loucos, que se recusavam a compreender o sacrifício que lhes era exigido. Sofreu em nome de um bem muito maior, que era a descoberta da cura. Da cura. Será que não entendiam? Se ele descobrisse uma cura, se tornaria o médico mais bem conceituado do mundo. Resolveu tentar não pensar mais naquelas bobagens. Sim, eram bobagens. Marianne fugira, mas sua fuga não abalaria em nada sua vida no hospício. Ela não era ninguém importante, ninguém por quem valesse a pena brigar, ninguém se importava com ela, ninguém além daquela mãe igualmente louca e estúpida. Estava enlouquecendo e nem sabia. Não compreendia nem se dava conta, mas estava tão louco quanto os internos. Um dia sua loucura o dominou. Estava agitado, descontando nos pacientes a raiva que ainda sentia pela fuga de Marianne. Foi quando, numa sessão de choques, ao som da sonata ao luar, exagerou na voltagem e acabou eletrocutando Eric. O rapaz, acompanhado pelo espírito do anão Escobar, veio a desencarnar, acelerando o processo de loucura do médico. Daí em diante, Kramer passou a tomar atitudes cada vez mais estranhas, cruéis e autoritárias. Mandava espancar os doentes e ameaçava dispensar os enfermeiros por qualquer motivo. Xingava os visitantes, maldizia as autoridades, mandava que Eric levasse dali aquele anão maldito. Atravessava graves crises e esbravejava para as paredes, amaldiçoando a todos que encontrava. Para piorar a situação, Kate e Ross levaram ao público as atrocidades por ele cometidas, com o auxílio de alguns enfermeiros. A notícia foi manchete nos jornais e a acusação levou as autoridades a intervirem no hospício, iniciando-se uma sindicância. Os aparelhos utilizados por Kramer em seus tratamentos foram encontrados e transferidos à administração de outros médicos. Muitos enfermeiros foram dispensados, alguns até submetidos à investigação, acusados pelas internas de amarrar as moças à cama e violentá-las. O cerco em torno de Kramer foi se fechando. As autoridades o submeteram a rigorosa investigação e choveram acusações sobre ele. Acuado e desesperado, tomou a única decisão que lhe pareceu digna naquele momento. Numa noite chuvosa, enforcou-se no sótão do hospício, sendo arrastado pelos espíritos das sombras, que sem qualquer discernimento ou sentimento de perdão, puderam enfim aprisioná-lo. Capítulo 12. Em setembro de 1939, Rose e Marianne chegaram a Paris, em meio a forte comoção. Tendo declarado guerra à Alemanha, os franceses contavam com a linha Maginot para manter o inimigo longe de sua pátria. Confiante em sua segurança, Rose alugou um pequeno apartamento num bairro ao sul de Paris com o dinheiro que o pai lhe dera, suficiente para manter a ambos durante alguns meses.
Embora Nathan prometesse enviar mais quando necessário, Ross pretendia arranjar um emprego. Era jovem, inteligente, bem apessoado e tinha um bom domínio do francês. Nos primeiros tempos, contudo, não deixaria Marianne sozinha. Somente depois que ela se acostumasse e estivesse pronta para se cuidar sozinha é que partiria em busca de trabalho. Apesar das dificuldades, estavam felizes, sentiam-se livres e em paz, e poderiam enfim viver o verdadeiro amor. Na primeira noite em sua casa nova, Ross deitou-se ao lado de Marianne e pôs-se a alisar seus cabelos ralos e curtos, beijando-os com ternura, sentindo-se inebriado pelo seu aroma suave. Conhecera Marianne a vida inteira e sempre a vira como menina. Mesmo quando lhe dera banho, não sentira o despertar do desejo, talvez devido às circunstâncias em que tudo acontecera. Agora, porém, via com outros olhos. Ela não era dotada de nenhuma beleza clássica o que chamasse atenção, mas tinha um rosto regular, feições delicadas, olhos profundos que variavam constantemente do azul para o verde. Ross pensou quanto achava bonita e teve a certeza de que jamais poderia amar outra mulher em toda a sua vida. Ao sentir que Ross a acariciava, Marianne encolheu-se toda na cama, com medo de que ele descobrisse que ela não era mais virgem e desistisse de se casar com ela. Percebendo seu temor, Ross não insistiu. Ela havia passado por maus momentos e ele compreendia sua reação. Aconchegou a cabeça dela em seu ombro e continuou a afagá-la, ouvindo-a chorar baixinho. Está tudo bem agora, estamos juntos. Nunca mais vou me separar de você nem deixar que lhe façam mal. Marianne chorava agarrada a ele, tentando se esquecer de tudo porque havia passado. Tinha vontade de contar-lhe a verdade, mas não conseguia. Adormeceram. No dia seguinte fizeram compras e Ross lhe deu roupas novas e bonitas. Fazia muito tempo que não se vestia adequadamente. Acostumara-se aos roupões do hospício, aqueles camisolões brancos, retos e compridos que nada tinham de agradável. Também foram ao mercado e compraram frutas, legumes, carnes e doces. Iam aprendendo juntos as tarefas do lar, e Ross acabou por se revelar um exímio cozinheiro, enquanto Marianne cuidava da casa. Aos poucos foi tomando gosto pelas coisas belas e distraía-se plantando flores em pequeninos vasos que Ross lhe comprava, ajeitando o enfeite aqui e ali, pendurando quadros nas paredes. Logo a casa tomou um ar agradável e aconchegante, levando confiança e paz a Marianne. Pela primeira vez sentia que tinha um lar. Após 4 meses, ainda viviam como irmãos. Várias foram as vezes em que Ross tentara um contato mais íntimo. Contudo, Marianne sempre se encolhia e começava a chorar. Ele então a afagava e soprava palavras de amor aos seus ouvidos, procurando transmitir-lhe confiança. Marianne também sentiu desejo, que acabava sendo sufocado pela lembrança atroz da brutalidade dos enfermeiros e pelo medo de perdê-lo. Mesmo que ela não dissesse nada, Ross tinha quase certeza de que algo acontecera no sanatório. Não foram poucas as vezes em que surpreendera os olhares lúbricos que os enfermeiros lançavam a algumas pacientes mais jovens e bonitas. Não havia garantias de que eles não molestassem as moças, ainda mais porque o Dr. Kramer não parecia o tipo que se importava com o que acontecia aos doentes. Aos poucos, Marianne foi substituindo o medo pela confiança e a certeza de seu amor. Ele se aproximava com carinho e acariciava com ternura, sem tentar forçá-la a nada, sempre dizendo o quanto a amava. Até que um dia, enchendo-se de coragem, Marianne indagou de súbito: é verdade que os homens não se casam com mulheres que já não são mais virgens? A ingenuidade da pergunta o comoveu. Ele a abraçou com efusão antes de retrucar. Quem lhe disse isso? Ouviu os enfermeiros comentando, revelou ela cheia de medo. Pois eles estão enganados. Quando há amor, tudo mais perde a importância. Virgindade não é importante? Não. Ela se calou refletindo no que Ross dissera, enquanto ele se convencia do fundamento de suas desconfianças. Queria, porém, fazer com que ela compreendesse que nada faria diminuir o seu amor por ela. E se eu não fosse mais virgem? Arriscou ela timidamente. Você se importaria? Não. Respondeu ele de imediato, encarando-a com seriedade. Com os olhos abaixados e úmidos, Marianne acabou revelando numa voz quase inaudível: não sou mais virgem, Ross. Os enfermeiros fizeram isso comigo.
Os soluços a fizeram calar-se, e Rosa a estreitou o mais que pôde. Todo o corpo de Mariane estremecia, e ele foi beijando-a suavemente, dizendo com o máximo de ternura que conseguiu reunir: tudo se acabou agora. Eles não podem mais lhe fazer mal, e eu farei de tudo para fazer você esquecer o que houve. Eu não queria, mas eles me obrigaram, me amarraram na cama, fizeram coisas horríveis. O pranto agora dominava por completo, e Rosa tomou nos braços como um bebê, embalando-a com sua voz doce e carregada de amor. Está tudo bem. Chore, minha querida, e descarregue sua dor. Eu estou aqui e nunca vou deixar você. Não está zangado? Com você nunca. Eu a amo, não entende? Mas fico triste e com raiva das pessoas que fizeram você sofrer. Perdoe-me por não ter podido evitar. Devia ter tirado você de lá mais tempo, mas não pude. Ele chorou também, e ela sentiu fluir do corpo dele uma energia de compreensão e amor que lhe trouxe serenidade. Aos poucos sentiu-se descontrair em seus braços e alisou-lhe o rosto, molhando suas mãos com as lágrimas do rapaz. Ross beijou as pontas de seus dedos e puxou seu rosto, recebendo os lábios entreabertos de Mariane como um doce presente para os seus. O beijo que se seguiu não foi carregado de volúpia nem de ardor, mas tinha uma dose tão grande de amor que fez com que Mariane se entregasse sem medo ou hesitação. Depois de consumado o ato de amor, os dois estavam seguros e felizes. Mariane se abraçou a ele, sentindo esvair-se o temor e a lembrança da brutalidade, substituída agora pelos momentos de carinho e afeto que vivera com Ross. Nada é mais poderoso do que a vivência do amor, que supera todos os traumas e os faz pequenininhos diante de sua beleza. Ainda seremos muito felizes, comentou ele acariciando suas faces. Vamos nos casar e ter muitos filhos. Ela desviou os olhos deles e balbuciou sentida. Ross, o que é? Não quero ter filhos. Tenho medo de que eles sejam como eu. Não tem importância, Mariane, afirmou compreensivo. Quero apenas estar com você. Finalmente haviam conquistado a felicidade. Estavam em paz com eles mesmos, até que o tempo passou, trazendo para mais perto os horrores da guerra.